Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Um bom dia, né, para nós, um bom domingo. A paz do Senhor Jesus, que ela reine, né, em nossos corações. Eu sou Yolanda, sua irmã em Cristo. Esse é o nosso canal Vida Plena é Possível em Deus. Sim, é possível. Com todos esses problemas que estamos vivendo, a nossa vida pode ser plena em Deus. Hoje é domingo, como eu já falei, tá lindo o dia, tá ensolarado. Tô olhando aqui da minha varanda, o céu tá azul, de um azul maravilhoso, umas nuvens brancas. O céu, gente, tá lindo. Aliás, tudo que Deus criou é maravilhoso. Um ventinho suave, de vez em quando batendo. O sol hoje vai dar até praia. Quem gosta de ir, vai ter uma praiazinha e é bom só não aglomerar, né, gente? Vamos respeitar, porque é muito complicado, é perigoso, né? Esse vírus ainda está por aí. E vamos nos divertir com consciência, né? Com consciência. No domingo não tem ainda escolas dominicais presenciais na minha igreja. E tem através das redes sociais. Mas assim, muitas vezes eu assisto. Muitas vezes eu vejo outras pregações, outras escolas dominicais de outras igrejas. E muitas vezes eu tenho um particular com Deus. Eu quero ter uma experiência própria, minha com Deus. Então, eu venho aqui pro meu cantinho, vou ler a palavra e quando me toca, eu partilho isso com vocês. Eu espero que vocês gostem. Nosso canal tem um pouquinho de gente, mas não tem problema não. Deus vai acrescentando cada dia aquele que precisa estar aqui, aquele que vai contribuir com o crescimento desse canal. Eu não tenho intenção de ser famosa, eu não tenho intenção de ganhar dinheiro de YouTube. A minha intenção é ganhar almas para Cristo, para Jesus, porque hoje nós não podemos nem encher igrejas, né? Vamos então estar focados em povoar o céu, povoar o céu. As igrejas podem continuar um pouco vazia, porque Deus não está preso ali dentro de quatro paredes de um templo. Deus é livre e Ele entra na nossa casa toda hora, basta você abrir a porta para que Ele entre. Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que me chamou a atenção. Eu ouvi muito essa palavra durante essa semana, me chamou bastante atenção e eu acho que muitos de nós já passou por isso e passa até hoje. E eu vou explicar para você aonde eu quero chegar. Eu abri aqui a minha Bíblia, separei alguns textos, não vou ler todos, tá, gente? Vou só falar e depois vocês leem a palavra e cheguem aí aonde Deus quer que você chegue, né? Eu vou falar aqui, o tema de hoje do vídeo é medo. E eu vou começar aqui em Êxodo 32, onde fala do bezerro de ouro. Aqui, gente, fala de um medo terrível que um sacerdote, não é qualquer um sacerdote, e além de sacerdote, ele era irmão de Moisés, Arão. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus foi dando aos poucos, dosando aquilo que o povo precisava para sobreviver. Mas o povo era um povo rebelde, não é tão diferente do povo de hoje. E um povo materialista. Eles queriam ver, eles queriam tocar, eles queriam pegar. A fé deles estava baseada no carnal, no visual. E a fé não é isso, né? Deus já disse que é para adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então a gente não tem que fazer pegar um bolo de barro ou de gesso e fazer um Deus pra gente. Isso é abominável. Então, no capítulo 32 diz assim, mas o povo, vendo que Moisés tardava de descer do monte, acercou-se de Arão, quer dizer, começou a pressionar Arão, dizendo, olha, Moisés não vai voltar mais, ninguém sabe que fim levou. Como é que nós vamos ficar aqui nesse deserto, sem ninguém para nos proteger, para nos guiar? Gente, sem ninguém como? Se eles tinham a coluna de fogo, se eles tinham a nuvem para proteger do sol, se eles tinham o sacerdote Arão ali, que era representando Moisés, Deus estava presente no meio deles, mas eles estavam sozinhos. Codornizes, maná caindo do céu, mas ele estava sozinho. Arão se acovardou, Arão teve medo. E Arão temeu mais ao povo do que a Deus. Pediu todas as joias das mulheres, fez um bezerro de ouro e deu para o povo adorar. É ruim que se eu tivesse lá, eu ia pegar meu anelzinho, ó, de ouro com pérola,
meu cordãozinho com meu pontinho de luz, meu brinquinho, e dá para ele derreter para fazer bezerro. Eu sumia, eu me escondia debaixo da areia do deserto, mas eu não dava. Por 2 motivos. Primeiro, porque era para fazer uma coisa abominável ao Senhor. E segundo, porque é minha joia e eu não vou dar. Não é verdade? Então, Arão fez isso. Fez o bezerro e deu para o povo adorar. E nisso, ele cometeu uma abominação. Aí eu venho aqui, deixa eu ver se eu marquei. Eu venho aqui na época de Davi e Golias, ó. Davi e Golias. Israel já tinha um exército forte. Vencia todas as batalhas. Não porque ele era poderoso, mas porque Deus estava com ele. O profeta Samuel ali, sempre entregando as profecias, entregando as mensagens do Senhor para aquele povo, para aquele rei. Então, Israel entrou em guerra com os filisteus e os filisteus tinham um homem gigante chamado Golias, petulante, arrogante, que todos os dias ia desafiar e ameaçar Israel. Israel, ao invés de crer em Deus, focar no Senhor e aceitar o desafio, não, se acovardou. Todo o exército de Israel teve medo. Mas aí Deus tinha levado um menino, um jovem, um pastorzinho, chamado Davi, para levar comida para os irmãos lá no exército de Israel, que estava acampado lá. Esse era o serviço de Davi. O pai mandava víveres para o exército e ele levava. Pois ele não teve medo, sendo um menino, ele aceitou o desafio. E ele encarou Golias. Ué, mas esse menino então era um super-herói? Como é que ele, tão pequeno, ainda jovem, encarou um gigante de 3 metros? Sabe por quê? Porque ele teve Deus. Não foi Davi que venceu o gigante. Foi Deus que venceu para Davi. Deus apenas usou Davi, usou a funda para poder atingir o gigante. Mas quem destruiu, quem tombou aquele monstro foi Deus. E sabe por que Deus fez isso? Não foi pelo exército de Israel. Foi para mostrar o poder dele para todos, inclusive para os filisteus. Então, hoje as pessoas olham mais para o problema do que para a solução. Tem crente que fica desesperado com qualquer coisa que acontece na vida deles. Esquece disso aqui, ó, do poder que tem essa palavra. Esquece de quem mandou fazer. Esquece de quem está garantindo isso aqui. Ah, mas ter medo é pecado, Yolanda? Não. Medo é uma coisa totalmente humana. O excesso de medo é que é o pecado. Eu vou falar aqui de um homem extraordinário, o único homem extraordinário, 100% que pisou na terra. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era em 2 partes. Ele era Deus e ele era homem. Quando ele operava milagres, os ensinamentos dele, todas as coisas voltadas para o Pai, ele era 100% Deus. Quando ele chorava, quando ele doía a alma pelas pessoas, ele era 100% homem. Jesus andava, comia, dormia, ia ao banheiro, tomava banho. Jesus fazia tudo que o homem faz. Jesus era completo. 100% homem e 100% Deus. Então chegou a hora do teste maior de Jesus. A morte. Gente, Jesus veio da eternidade. Ele não conhecia a morte. Mas ele teve que passar por ela, porque ou era ele ou nós. E ele escolheu ser ele e nos poupar. Quando eu falo isso, eu me emociono, porque quem sou eu? O que é que eu valho para um Deus se preocupar comigo? Mas foi assim que aconteceu. Não pense que você está lá no cantinho, que você está lá na sarjeta, que você está lá no fundo do poço, que não existe um Deus que está preocupado com a sua vida. Tem o único Deus que existe. Ele está preocupado com você. E ele se preocupou com você, ó, não foi de agora, meu amigo, foi antes que você nascesse. E existe um projeto de resgate para a sua vida. Seja em que buraco você se enfiou. Se roubou, se assassinou, se adulterou, se você é homossexual, não importa. Todo pecado ele é perdoável desde que você peça perdão ao Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus, ele vai ser salvo. Invocar com fé, se agarrar, grudar Jesus, ele vai ser salvo. Porque Deus deu toda a autoridade no céu e na terra para ele, para Jesus. E a Bíblia é clara e diz
Sem Jesus, ninguém vai ver Deus. É uma via de mão dupla. Deus e Jesus, junto ali. Ninguém vai ao Pai senão com o Filho. E ninguém vem ao Filho senão pelo Pai. Não adianta você amar Deus, adorar, venerar e falar, Jesus não. Jesus está fora da minha vida, meu negócio é com Deus. Ou o contrário. Não, eu amo Jesus, adoro Jesus, mas Deus, esse negócio, Deus já acabou, sei lá, no passado. Não, os dois são ligados. Jesus e Deus não tem como separar. Então, Jesus, aqui eu vou falar para você o capítulo, que é no livro de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, e o versículo é o 36. Vou ler só um pedacinho, depois você lê. É bom que você vai se familiarizando com a palavra, se você, né, não tem o hábito de ler. Diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Todos, né? Mas ele escolheu alguns. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E aí, se você já leu, você sabe que eles não conseguiram vigiar. Se você ainda não leu, você vai ler e vai descobrir que eles dormiram. Na pior hora da vida de Jesus, onde ele sabia que ele ia ser entregue aos algozes, e ele era inocente, e quem ia entregar era um dos que ele amava, Jesus estava com medo, estava angustiado, estava aterrorizado, porque ele tinha que passar por isso. Inclusive na oração ele pediu a Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se for possível eu não viver isso, retira de mim isso. Mas, contudo, que seja feita a sua vontade. E Deus quis que ele passasse pela morte. Porque Deus sabia de tudo que ia acontecer depois. E sabia também que Jesus ia suportar. Porque Jesus não era um fraco. Quem acha que Jesus morreu pendurado numa cruz por ele ser fraco, está enganado. Jesus era forte. Era o mais forte homem que pisou na terra. Porque muitos arregavam. Jesus foi até o fim. Então ele pediu aos discípulos, não ficaram, não vigiaram com ele. Ele orou, pediu ao Pai, ele venceu o medo, ele encarou, ele sabia que aquela era a vontade de Deus, e aqui na terra, no céu, aonde quer que seja, Jesus sempre fez a vontade do Pai, e é o que ele pede que nós façamos. Inclusive ali quando Arão fez o bezerro de ouro, ele feriu o 3º mandamento, que diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, não porás diante de mim nenhum outro Deus para adorar. Não faças para ti imagem de escultura, nem do que está no alto do céu, nem do que está na terra, nem do que está nas águas, de nada nem ninguém. Não faça imagens. Me adore em espírito e em verdade, porque eu sou espírito. Se Deus quisesse que nós adorássemos uma imagem, ele mesmo teria feito uma dele, gigante, colocado no lugar da terra aí para todo mundo ir adorar. Então, por medo, as pessoas pecam. Por medo, as pessoas erram. Eu vou ler uma lista de 15 medos que eu coloquei aqui, e muitos deles eu já tive, muitos eu ainda tenho, mas eles não são maior do que a minha fé e a minha confiança em Deus. Eu coloquei aqui, ó: medo de casar, medo de separar, que é o 2, 3, medo de amar, 4, medo de ser amado, tem gente que tem medo de ser amado, 5, medo de ficar sozinho, 6, medo de ser feio, ficar feio, né? 7, medo de ficar velho, de envelhecer, 8, medo de ficar doente, 9, medo de críticas, 10, medo de perder a fama, 11, medo de perder dinheiro, 12, medo da violência, de assalto, de assassinato, essas coisas, acidentes, 13º, medo de doença, câncer, covid, diabetes, infarto, enfim. 14º, medo do futuro. E o último, e o pior de todos, que é o 15, medo de morrer. Tenho todos esses, Yolanda, todos esses medos eu tenho. O que eu vou fazer? Primeiro, se você não aceitou Jesus, você aceite, tá? Você deixa que ele te aceite, você se entregue a ele, para que ele te aceite. Segundo, sirva a ele. Terceiro, pede a ele uma libertação. Porque o medo,
ele te escraviza. O medo, ele te traz numa corrente. E o diabo, ele aproveita disso para prender as pessoas. Ele coloca medo no coração das pessoas. E através do medo, ele conduz a pessoa para onde ele quer. Você não tem que ter medo, inclusive do diabo. Sabe por quê? Quando você está em Deus, ele não pode nada contra você. Porque Deus é a única coisa que o diabo tem medo na vida. O sangue de Jesus é um escudo que nos cobre para que o diabo não nos enxergue. Se ele vier contra você, clame. Repreenda ele no nome mais poderoso que conhecemos, que é o nome de Jesus. E ele nunca vai poder fazer nada contra você. Então, meu recado é esse. Esse estudo, ele foi muito bom para minha vida, para que eu possa me libertar de alguns medos, de alguns receios que eu tenha, para que a minha fé fosse edificada, o termômetro da minha fé subisse, e que isso sirva também de experiência para você perder os medos da sua vida. Saindo do medo entra a confiança, entrando a confiança entra a esperança, entrando a esperança, você vai ficar livre de todas as coisas, você vai ficar leve e vai ficar esperando Jesus voltar com amor e com muita paciência. Nada substitui Deus na sua vida. Nada substitui o poder de Jesus na sua vida. E se tem alguma coisa que você tem que temer, é ficar longe de Deus. Fique sempre do lado dele, fique sempre com ele, porque esse é o desejo dele o tempo todo, ficar do seu lado. Ele já tá aqui comigo, ó, do meu lado, onde eu vou, eu levo, eu vou dormir, eu vou ler, eu vou gravar um vídeo, eu vou passear, eu vou ficar com a minha netinha, eu vou aconselhar meus filhos, eu vou aconselhar um amigo. Tudo que eu faço, Deus está inserido. Aonde eu vou, Deus está inserido. E se tem alguém que não gosta de Deus, essa pessoa não fica perto de mim, porque é impossível ela não sentir Deus em mim. Porque eu faço questão de que as pessoas saibam com quem eu ando, qual é a minha companhia. Um beijo pra você, um feliz domingo, uma excelente semana e até o próximo vídeo. E que Deus possa te dar todas as coisas que anseia seu coração. Em nome de Jesus.